David, quando é que a Umbanda começou para você? Olha, eu vou dar uma poetizada aqui. A Umbanda começou para mim desde que eu nasci. Eu que comecei para a Umbanda em 2008. A Umbanda começou para mim desde que eu era já um ser. Por quê? Porque os meus ancestrais não vêm de hoje. Os passos dos meus povos são antigos. Os nossos passos vêm de longe. Então, eu me encontro com a Umbanda em 2008, 2007, mais ou menos por aí. Então, é nesse momento que eu acordo para a Umbanda, para algo que já era vivo dentro de mim. E quem que te levou para o terreiro? Você foi? Você sentiu essa necessidade de uma religião ou de uma ideologia? O que você Então, estava ali naquele momento? olha que engraçado, porque existe uma frase na Umbanda que diz: ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. Eu acho que essa frase pode ser discutida. Eu não sei se eu considero ela 100% verdade, mas é uma frase que todos conseguem se encaixar nessa frase. Eu fui na Umbanda pela dor. E é importante que a gente paute aqui que as dores fazem parte da vida das pessoas. Então, muitas pessoas têm medo ou receio de dizer: ah, eu fui para a Umbanda pela dor, não gostaria que tivesse sido por esse caminho. Não. Eu gostaria que tivesse sido independente do caminho, porque as nossas vidas são cruzadas por dores e amores, sempre. Então, em um momento de dor, eu me encontrei na possibilidade de conhecer um terreiro a partir de um convite de um amigo meu. E aí eu conheci um terreiro que, na verdade, era meio que um centro espírita, meio misturado com incorporação de preto velho. E, no final das contas, eu me deparei com a Umbanda. E aí tudo isso começou. Então, eu cheguei na Umbanda a partir de uma oportunidade de reexistência. Perfeito. É curioso você falar isso, porque no seu papel de pai de santo, né, na liderança, o discurso do líder, que é justamente essa ideia do projeto. A Catiúcia Ribeiro, ela diz que hoje em dia é impossível a gente conversar com uma figura negra sem pautar o racismo, porque é um assunto universal que deve ser discutido, né? Mas o meu propósito é que aqui o racismo seja secundário, porque eu quero, na verdade, conhecer quem é o David, né? Além de todas as situações opressoras, como que você conseguiu sair de tudo isso? E como mãe de santo também, não é incomum a gente ouvir o discurso de que a gente foi chamado, de que me descobri como um super médium, né? Nossa, ó, alguém me disse aí que eu preciso me desenvolver. Então você já começa com esse discurso de que a Umbanda foi uma escolha, né? Que é uma pauta que a gente defende. A gente escolheu a Umbanda, a gente não foi obrigado a estar dentro do terreiro, né? Eu não fui obrigada a me desenvolver. Aí eu queria te perguntar uma outra coisa. Você começou sua caminhada, a Umbanda ressignificou tudo para você e aí você iniciou seu sacerdócio, né? Você mesmo já disse que tem 4 sacerdócios concluídos e a gente sabe que você tem uma caminhada aí tanto com o Cumino quanto com a linha do Saraceni. Quando o David se descobre negro, na identificação negra, o seu sacerdócio muda de rumo? Legal. Eu vou aproveitar e vou responder isso fazendo um caminho reverso que você fez, citando a Catiúcia Ribeiro. A Catiúcia Ribeiro, quando faz o trabalho dela com o viés do panafricanismo e o resgate do Kemet, isso vai ao encontro de como nós temos nos posicionado hoje na Umbanda, ou seja, um resgate. Então, pensar a Umbanda enquanto resgate é pensar numa história de fim e agora pensar numa história de começo. É pensar numa história de contínuo e agora ressignificar os inícios. Então, eu venho de uma trajetória incrível, que é uma trajetória marcante, que de fato me trouxe até aqui. É, de novo, aquela história de dores e amores, mas que de fato ela muda. Ela passa por um panorama, por um 180 graus. A gente costuma falar 360 graus, mas 360 graus muitas vezes te leva para o mesmo lugar. Ela é uma virada de 180 graus que faz com que eu comece a olhar para outros lugares. Então, em nenhum momento, nessa mudança de vida, nessa mudança de trajetória, e principalmente nessa mudança de ideologia e de discurso, em nenhum momento eu vou negar minhas raízes. Não é do meu povo reescrever a história. É do meu povo olhar para a história e perceber o quanto isso é legítimo para a nossa existência. Então, quando eu olho para tudo isso, eu percebo que, vindo nessa trajetória ascendente, fez com que eu entendesse o processo de construção da Umbanda. O processo de construção a partir do que está posto hoje e o processo de construção a partir do que está ocultado hoje. Quando eu me entendo uma pessoa de nova ideologia,
é nada mais nada menos do que uma sequência desse entendimento a partir de uma nova pessoa. Então, é impossível, é impossível continuar sendo você mesmo depois que você se entende como outro. É impossível você continuar numa trajetória antiga, numa trajetória que eu hoje considero passada, sendo que hoje eu não sou mais a mesma pessoa. Por quê? Porque eu adquiri novos valores. E a Cidinha Bento fala muito sobre isso quando ela fala sobre tornar-se negro. A Jurema Werneck também fala muito sobre isso quando ela fala sobre tornar-se negro, sobre racismo estrutural. Então, quando a gente reconhece esses valores, é como se eu honrasse a minha ancestralidade a partir de quem de fato eu sou hoje. E aquilo que a gente sempre discute na Umbanda, é impossível, depois de eu tomar conhecimento sobre o feminismo, sobre as mulheres e sobre a resistência que se é ser mulher hoje na nossa sociedade, é impossível de eu continuar com pensamentos ou nutrindo pensamentos machistas, que é o caso hoje. Então, hoje eu olho para a história da Umbanda e percebo o que eu sou e o quanto que eu fui aviltado pelas questões do racismo dentro da Umbanda, que são fortemente presentes. A Umbanda é fortemente marcada pela ocultação do discurso negro, pela ocultação do discurso feminista e pela supressão de tantos valores que fazem parte da nossa essência, da nossa origem, da nossa história. É maravilhoso ficar te ouvindo, dá para passar assim umas 10 horas. Você está falando aí, eu estou me recordando aqui de um momento em que eu me vi um pouco solitária como mãe de santo e eu gostaria de ter tido você do meu lado para discutir. Então eu vou aproveitar essa oportunidade. Houve um momento em que eu criei um conteúdo na rede social e joguei isso. E, inclusive, junto com o Pai Well, a gente fez uma live falando sobre as diferenças de incorporação nas regiões. E, enfim, um assunto bem simples, nada polêmico. E uma pessoa lançou lá um discurso, né? Um hater de macumba lançou um discurso dizendo que branco não tem orixá, né? Que a Umbanda é a maior representatividade da branquitude religiosa. E aí, naquele primeiro momento, eu e o El, a gente sentiu aquela raiva, aquela vontade de responder. Depois a gente pensou, falou, não, mas espera aí, o discurso dele é fundamentado de alguma experiência dele mesmo, né? Ele era uma pessoa preta, de candomblé, da Bahia, e talvez mais tradicional, e aí ele lançou esse discurso, que realmente faz sentido. São duas pessoas brancas discutindo a cultura negra, e aos olhos de muitos isso é incoerente, né? Então, se eu te ligasse agora e falasse, David, o cara acabou de falar que branco não tem orixá, e que eu não tenho direito de fala sobre Umbanda, que a Umbanda é o candomblé embranquecido, o que eu escutaria do outro lado da linha? Eu acho que as pessoas, por vezes, e eu não vou crucificar, eu não vou algemar, eu não vou calar esse negro que te bateu, porque eu não sei o que ele passou. Eu não sei qual foi a história dele, sabe? O Foucault fala muito sobre domesticação de corpos e sobre a forma como os corpos são aprisionados dentro da sociedade. Então, talvez tenha sido esse. Alguém que foi tão silenciado, tão calado, que ele simplesmente não consegue mais discutir. Então, talvez ele estivesse em uma posição de silêncio. E naquele momento ele explodiu. Porque, de fato, muitas vezes a gente passa por tantas agressões que a gente não consegue mais discutir. E eu realmente acho, que é parte de um processo, de um projeto de dominação e de segregação, principalmente para dominação. Aquele momento em que se separa para dominar, se separa para converter. Eu acho que faz parte disso quando a gente olha para alguém que é de candomblé ou alguém que é do xambá, do terecô, do batuque e nos sentimos agredidos e ao mesmo tempo agredimos. Quantas são as vezes que a gente não se encontra com alguém que tem um discurso completamente oposto ao nosso e faz parte de outra religião, por exemplo, o candomblé, onde nós deveríamos entender quem que colocou as nossas diferenças, quem que implantou na nossa existência e na nossa consciência as nossas diferenças. Quem disse que orixá na Umbanda e no candomblé são diferentes? Quem disse que a oferenda na Umbanda e no candomblé são diferentes? O que isso muda na nossa história? Então, é errada, é equivocada, é deslocada a informação de que orixá é só para preto. É equivocada a informação de que orixá é coisa de preto, de negro e que isso deve ser mantido. Isso é errado, até porque eu acredito em aliados. E eu entendo que os aliados estão para o nosso lado. Então, eu acho que
esse discurso desse rapaz que colocou a opinião dele e com isso ele te agrediu, esse discurso faz parte de algo que ainda não está muito bem entendido dentro da nossa sociedade. De que tanto a existência da Umbanda, quanto do Candomblé, quanto a própria luta do racismo, não é uma luta de negros contra brancos, e sim uma luta de negros e brancos contra racistas. Eu acho que é desse ponto que a gente tem que partir sobre qualquer discussão a partir da nossa raça, da nossa etnia e principalmente da nossa religião. Perfeito isso, uma luta com negros e brancos contra racistas. É perfeito, né? Nossa, palmas mesmo. Renata Palottini te aplaudindo, você conhece? Ela tá aqui do meu lado, ela tá monitorando. Olha aqui, ó. Que foto é aquela na piscina? Inveja, no meio da semana, uma foto na piscina, deusa daquele jeito. Pode fazer isso, não? Ah, foi judiação mesmo, que tava muito bom, eu confesso. Um beijo, Ná. Beijo, meu amor. David, voltando a falar do seu sacerdócio, né? E você começou o sacerdócio, e quando foi que você se reconheceu como um criador de conteúdo? Quando foi que você entendeu que a sua voz tinha peso? Olha só, eu acho que eu me reconheço como um criador de conteúdo quando eu me reconheço líder de uma comunidade. E eu reconheço que minha voz tem relevância quando eu me reconheço um líder de um terreiro. Então, quando eu me vejo pai de santo, e exatamente isso, quando eu me vejo na figura de um pai, certamente eu entendo não só da responsabilidade da minha palavra, quanto o alcance da minha palavra. Então, eu acho que hoje não é só assumir que a minha palavra tem relevância, é assumir que minha palavra deve ter ainda mais, com mais relevância, mais responsabilidade. Então, eu vejo isso quando eu me entendo como um pai de santo, como eu me entendo como líder de uma comunidade. Isso não é novo. A construção de cognição dentro da Umbanda não é nova. Só que parece-me, de algum tempo para cá, por algum motivo, parece que ela tem sido destaque, parece que ela tem sido ímpar, parece, como eu já tinha dito por muitos e para muitos, parece que em algum momento dentro da Umbanda eu me vejo sozinho. E eu me vejo sozinho, e essa expressão, ela deve ser muito bem interpretada, porque eu me vejo sozinho porque nessa produção de conteúdo, em virtude da Umbanda e no relacionamento com as questões sociais, ainda é uma pauta muito pouco acessada. Isso se nós pensarmos a respeito das lideranças negras, e isso ainda mais se nós pensarmos dentro da pauta das lideranças negras femininas. Então, ainda é um assunto que precisa ser muito bem desbravado, por isso que eu acho que nós estamos ensaiando um movimento. Nós estamos ensaiando um movimento. Você aparentemente está sozinho, né? Porque o seu discurso ele é muito inovador, entre aspas, porque é a primeira vez que ele é divulgado, talvez. Eu estudo bastante, eu nunca vi ninguém que segue a sua linha de raciocínio. Então, ele é um novo discurso. Discutir religião é sempre muito complicado, porque quanto mais tradicional, mais valor tem, né? Então, é muito complicado a gente dizer que uma coisa deixou de ser o que sempre foi, ou que talvez não seja tão importante quanto foi, né? E aí também acho que cabe uma próxima pergunta, assim. Duas perguntas eu quero fazer, e uma é curiosidade máxima. Bora, vamos lá. Criado Encruzilhada, vem para marcar o novo, David? Tô gostando desse papo, eu gosto. Eu acho que sim. Eu acho que sim. O Encruzilhadas, na verdade, é um ponto de partida e, ao mesmo tempo, um ponto de chegada. O Encruzilhadas é um anúncio. Gente, a partir de agora eu vou conseguir dizer quem eu sou de fato. Porque, a partir de agora, eu me entendi como um ser diferente de fato. Então, o Encruzilhadas foi uma ideia do Daniel, do Umbanda Eu Curto. Um beijo, Daniel, do Umbanda Eu Curto. O Encruzilhadas veio ao encontro dessa nova construção, dessa construção de novos ideais, dessa construção de novos valores, inclusive Encruzilhadas é um conjunto de questionamentos e que me forma como esse ser de ideologia independente nessa nossa sociedade, nessa nossa comunidade umbandista, inclusive. Eu não sei se você já ouviu isso antes, se você não ouviu, né? Você sabe que, como alguém que acompanha o seu trabalho, até a sua diferença é postural no seriado, né? A sua diferença ela é física. Mesmo que você não tivesse aberto a boca, é possível dizer assim, algo dentro dele mudou completamente.
É como se, de fato, a gente conseguisse ver um David tomando a frente do discurso, né? Foi um seriado muito criticado quando ele foi lançado, não sei se você sabe disso. Ele Não foi sei. intensamente criticado parece algo sindicalista, estamos fugindo da Umbanda para falar de questões sociais e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, enquanto você falava, o olho brilhava, porque parece que eu sempre pensei sobre isso, mas nunca soube o que fazer. E quando eu digo eu como sacerdote, como ouvinte, não eu, Natália. As pessoas que eu trocava, todos diziam a mesma coisa, né? Tá encantador ouvir o Encruzilhadas, tá encantador pensar em outra coisa. Parece que a gente estava precisando de outra coisa. Aliás, a Umbanda, além de ser fortemente embranquecida, né, ela também tem, na sua maioria, a juventude. Você acha que isso vai acelerar o processo de transformação da Umbanda ou talvez de caracterização da Umbanda? O fato de sermos todos jovens ativistas e semi-militantes, por assim dizer? Olha, eu acho que... Eu quero pegar o começo dessa sua pergunta e dizer o quão é importante a crítica, sabe? O quanto é importante a crítica, embora ela é rara na Umbanda. A gente encontra hoje pessoas frustradas, pessoas magoadas, pessoas sem o poder, sem a capacidade de criação e dispostas a destruir um trabalho que está posto. Isso é histórico, tá? Isso é parte do pensamento colonial, principalmente daqueles que sentem nos vossos lugares de privilégios atacados. Então, hoje, eu não encontro uma perspectiva de alguém que cruze com conhecimento. Hoje eu só vou encontrar perspectivas de pessoas e raramente eu acesso isso. Pessoas que vivem de mágoas, pessoas que estão dispostas a comentar para te atingir, para invisibilizar sua existência. E como eu entendo um pouco sobre racismo, eu não permito com que essas coisas me atinjam. Porque uma das características do racismo é apagar existências, é transformar existências em outras coisas, tipo animais. Como, por exemplo, você olhar para o negro e chamá-lo de macaco. É uma estratégia até que inconsciente do racista de tornar o negro, tornar o outro como um ser que não se parece com ele. E aí vem essa ideia que é a segunda vez que eu já ouvi, a ideia de que isso está um discurso muito sindical. É claro que esse discurso vai vir do colono. É claro que esse discurso vai vir do descendente de português. Os primeiros cotistas do Brasil são aqueles que receberam as terras. Então, certamente, esses que criticam têm sobrenome italiano, esses que criticam têm dupla cidadania, esses que criticam certamente não estão com medo da Ford ir para a Argentina. Mas sabe de uma coisa? O meu povo é preto e é o meu povo que constrói carro dentro das montadoras. E eu entendo a dor das famílias que hoje vão ficar sem ter o que comer por exemplo, a Ford não tem nem mais força sindical para sobreviver dentro do Brasil. O sindicato que mantém a Ford em pé, que é algo histórico, que inclusive ajudou a construir o Brasil, hoje não tem nem força de permitir com que a Ford fique. E eu tenho certeza que tem muitos umbandistas aqui que trabalham na Ford que sabem o quanto de dificuldade passarão nos próximos dias. Então, quando alguém diz a respeito de sindicato, primeiro é um fato. As pessoas não entendem de história. E segundo, elas não têm por que entender. Porque a história deles não faz parte da história do Brasil, a não ser a história de opressão, a história de dominação, a história que se tem de ter ganho terras dos seus avós e hoje ter um poder, ter pertença sobre as terras que eram dos povos originários. Então esse discurso realmente não me incomoda, até porque eu sei que ele é baseado em nada. Eu realmente luto por hoje encontrar uma crítica de alguém que fala, olha, David, eu estudei sobre isso aqui, eu pesquisei sobre isso aqui, e eu gostaria de compartilhar com você uma dúvida que vai ao encontro do que você tem, ou que vai de encontro ao que você pôs, e gostaria de abrir um diálogo, que é o que não existe hoje. As pessoas não têm capacidade de reconstruir a história. A única capacidade que foi construída é a capacidade de destruição. A capacidade de pegar seu argumento e jogar no lixo, que é o que tanto fala Djamila Ribeiro, que é o que tanto fala Joyce Bert, que é o que tanto fala o glorioso, iluminado Silvio Almeida. Então, eu realmente não me incomodo muito com isso.
desde que eu também esteja bem. Não quero aqui colocar o papel de alguém que me incomoda com o hater. Porque o hater, além de ser uma pessoa frustrada, ele tem uma habilidade de invisibilizar o outro e tornar o outro como um nada. Então, com as palavras dele, ele esquece que atrás da câmera do celular tem outra pessoa que pode ler. O hater, ele esquece que ele está avultando uma pessoa e não uma simples opinião. E que atrás do celular dele tem talvez uma pessoa que está lutando para se manter em dia, para se manter em sua família, para se manter vivo emocionalmente falando. Mas com certeza, hater é aquele que também desconhece sobre subjetividades, sobre lados emocionais, sobre o discurso do homem e a resistência que é hoje ser um homem que tenha os seus sentimentos preservados. Então, os haters precisam mesmo colocar a mão na consciência e entender que para ser hater precisa ainda comer muita farinha. Pelo menos na Umbanda eu não encontrei ainda um hater bom. Agora, Maravilhoso. a respeito da sua pergunta, qual era mesmo? Esqueci. Eu também. Esqueci completamente, porque já tinha outras, eu não dava ideia mais do que era. Essa questão do seu discurso sindical, e eu, na verdade, estava só pontuando, né, como a sua postura ficou diferente nesse seriado. Eu acredito muito no que você está falando, porque é uma realidade que a gente vive, que é assim, Umbanda se discute com Umbanda. Se você não concorda com o que eu falo, me traz o diferente, me traz um acréscimo. Mas não, literalmente o apelou, perdeu, né? Eu tô falando de Umbanda, você tá falando de sindicato. Tô falando de Umbanda, você tá falando de preto. Tô falando de... né? Daqui a pouco a gente sai na porrada. Então, porque falta conteúdo. Aliás, isso é um dos nossos maiores problemas, porque a gente tem muita Umbanda, muito pai de santo, mas uma maioria branca e dominadora, porque não tem nem ideia do que é Umbanda, né? Eu moro no interior, né? Pelo menos aqui ainda acontece muito disso. Umbanda que é secreta, não pode falar o que acontece, né? Umbanda que não ensina, não pode fazer curso, não pode ver vídeo, não pode ler livro. Tem um terreiro aqui, inclusive, que não pode nem conversar com pessoa de outro terreiro, né? Então, a gente tem que... A nossa luta, David, ela, como umbandista, quando a gente fala de pai de santo, ela é contra nós, né? Contra a própria comunidade, porque, né, assim, esse terreiro, ele é um problema meu. Esse discurso que denigre a Umbanda, denigre não, que essa palavra também é péssima, mas é pejorativo, né? Esse discurso que mancha a Umbanda, que faz dela algo maldoso, também é problema nosso, né? Não é só falar, talvez, do racismo ou do feminismo, mas falar de liberdade. Não tem muita importância hoje você ver na Umbanda falar de liberdade, compreender a Umbanda? Eu posso começar respondendo essa pergunta com outra pergunta. A quem interessa olhar a Umbanda enquanto comunidade? A quem interessa olhar uma Umbanda que seja igual a todos? A quem interessa isso? Sabe, a nós. Não é a todo mundo que interessa ver a Umbanda para todos. A Umbanda de modo igualitário. Aliás, não é para todo mundo que é interessante ver um monte de gente expoente. Não é para todo mundo. Pelo contrário, quando a gente olha para a Umbanda, muita gente vai olhar para a Umbanda enquanto um lugar de dominação. E quando esse lugar de dominação estremece, trinca, ameaça partir e quebrar, as pessoas se revelam. As pessoas começam a dizer, nesse terreiro ninguém vai conversar com ninguém. Aqui não se fala sobre racismo. Aqui não vai se falar sobre feminismo. Não falem sobre isso. Nós estamos aqui para fazer a caridade. Aqui nesse terreiro nós não vamos tocar nesses assuntos. Olha, nós não vamos falar sobre isso, até porque nosso foco é outro aqui, é trabalhar, é incorporar. Então, a todo momento, a gente vai ver discursos que não estão interessados na construção de uma comunidade, nem ao menos entender o que pauta a construção de uma comunidade. Então, se a gente não entender a diferença entre as pessoas, se a gente não permitir com que as verdades enriqueçam os discursos, ou seja, que a gente possa se comunicar entre nós, entender nossas diferenças e, a partir dos conflitos, enriquecer o nosso diálogo, se a gente não permitir com que isso aconteça, nós não conseguiremos montar comunidades. Estabelecer valores entre as pessoas e montar comunidades. Até porque a comunidade só se forma a partir de uma ideologia. E que essa ideologia, independente das opiniões, seja a mesma.
Então, o que a gente vê hoje é uma construção de terreiros baseada no espiritismo, onde as pessoas se entendem por trabalhadores. Ou seja, isso não implica em estarmos unidos juntos e pensarmos na mesma coisa. Pelo contrário, a maioria dos terreiros, para evitar brigas, para evitar discussões ou evitar temas polêmicos, vão fazer o seguinte: aqui ninguém vai entrar em grupo de WhatsApp, aqui ninguém vai fazer nada, aqui a gente só vai se reunir para trabalhar e depois terminou, ninguém na casa do outro comendo pizza. Sabe por quê? Isso é um processo de dominação para que as pessoas não troquem ideias, para que as pessoas não entrem em conflitos e não valorizem seu discurso. Então, isso é o que já tem nas comunidades espíritas, onde as pessoas não discutem outros valores entre si, a não ser se entenderem por médiuns e trabalhadores. Coisa que é bem distante de uma comunidade de terreiro. Então, eu acho que, para fechar essa sua pergunta, eu acho que nós precisamos de mais lives como essas para que as pessoas entendam o quanto a gente ainda precisa aprender sobre comunidade, sobre valores e sobre, principalmente, identidade, que é o que a gente ainda não tem. Você não sabe o que aconteceu. Eu lembrei a pergunta da Ford. Manda ela agora. Na verdade, eu ia fazer um comentário, né? Fazendo esse link de sindicato, de Ford e de colonização. Nessa minha experiência aí, estudando branquitude, eu fui ouvir pessoas que de fato têm ali, né, uma linha de raciocínio. E eu concluí, não sei se corretamente, mas que a branquitude aqui no Brasil, ela é meio alienada. Você tem essa sensação? Porque assim, eu sou branca por um acaso do destino. Porque eu sou uma branca colonizada, né? Assim, eu não sou elitizada, eu sou a trabalhadora do salário mínimo, que rala todo dia, 2 crianças pequenas, 2 empregos, quando não tem 3, né? Aquele pensamento, eu sou colonizada. Porque acho que às vezes a gente difere a branquitude e separa entre branco e preto, né? Mas não é só uma questão racial, é uma questão comportamental. Né? O jeito como eu me coloco, ou como eu enxergo o mundo, ou como o mundo me enxerga. Isso não é meio alienado, porque apesar de brancos, também somos subalternos na visão histórica do país. Né? Nós não somos europeus e nem próximos a ter uma vida europeia, ou o valor europeu. Onde foi que a gente se perdeu, David, pela cor, que a gente se achou tanto? Olha, é importante a gente pautar aqui, tanto para nós, quanto para quem está nos assistindo agora, a importância de entender o termo branquitude. E as pessoas precisam entender uma coisa. Branquitude é a construção ideológica de uma posição dentro da sociedade. Então, a branquitude é algo que não dá para você escolher ser ou não. E branquitude não fala sobre brancura, sobre a cor da pele das pessoas não negras. Até porque se nós pautarmos aqui raça e pensarmos em brancos e pretos, brancos são raríssimos no Brasil. E aí eu lembro do Bacurau, né? Eu lembro daquela ideia do Bacurau, onde as pessoas se entendiam por brancas. E os brancos riam daquela situação. Que é o que acontece até hoje aqui no Brasil, né? Que é o que o Trump dá risada do fritador de hambúrguer que se entende por branco. Então, quando a gente olha para essas questões, a gente percebe que tanto a negritude, essa construção do ser negro, quanto a posição e o entendimento do ser branco ainda estão perdidos. Ainda muita gente não entendeu o conceito de branquitude. Ainda muita gente não entende que branquitude, queira ou não queira, é um processo de ideologia que acomete todas as pessoas não negras. Sabe? Então, quando você se entende por uma pessoa branca na sociedade, é um fato. Você já faz parte dessa ideologia, queira ou não queira, da branquitude. Você, em algum momento da vida, pode sair na rua e sem se preocupar se você pegou ou não o documento. Você, em algum momento, pode comprar algo sem se preocupar se você estava com a notinha para comprovar que aquilo era seu. Então, esses valores só fazem parte das pessoas pretas, das pessoas negras. Então, em algum momento, a gente ainda está entendendo, por mais que essa luta venha de antes de Abdias Nascimento, essa luta venha antes de Dragão do Mar, por mais que essa luta seja muito bem solidificada no Brasil, as pessoas ainda disputam lugares de fala e de entendimento, sabe?
Então, eu acho que a gente precisa entender aonde que está a disputa. E hoje existe uma disputa engraçada. Não é mais somente a disputa social, a disputa hierárquica, a disputa de corpos dominantes e existentes na sociedade. Hoje, ainda mais como diz Pierre Levy, quando fala da cibertecnologia, hoje existe uma disputa da opinião com o advento da internet. Então, hoje se disputa a opinião de posts. Hoje se disputa qual é a lacração maior. Hoje se disputa a fala do preto contra a fala do branco. Então, a gente ainda está no processo de formação intelectual de etnia, de formação intelectual de negritude e de entendimento dos papéis sociais desempenhados pelas pessoas de cor, pelas pessoas negras, pelas pessoas brancas. E aí a gente cai em outro vão. Por exemplo, a discussão sobre o colorismo. E aí a gente vai, aí, meu, é uma pandemia só. É muito complexo e, ao mesmo tempo, necessário, urgente. Eu acredito que a compreensão dos termos, né? Porque foi como você colocou, as pessoas elas consideram que branquitude é uma ofensa, né? Que quando eu digo que você é ofensivo, elas reagem. Aliás, um dos nossos maiores problemas é essa nossa facilidade em reagir ao invés de entender. Né? De já se colocar, não sei nem o que significa a palavra, mas eu não gostei, não achei bonita, então toma. Né? Nem entender. E a Umbanda, ela tem um papel muito importante nisso. Eu acredito porque a Umbanda é lugar de autoconhecimento. Né? Você não vai no terreiro para entender por que as pessoas fazem o que fazem com você. Você tem que ir no terreiro para entender por que você reage como você reage ao que te fazem. Então, ela é um processo de autoconhecimento, de busca pessoal, né? Você vai no terreiro para se encontrar. Quando você chega lá, quem vai abrir a porta para você é você mesmo. E encontrar a sua identificação, o seu lugar no mundo, na comunidade, o seu lugar de fala, também é uma responsabilidade do terreiro. E aí eu te pergunto, mãe de santo branca, como a maior parte dos pais de santo de Umbanda, faço o que para fortalecer minha comunidade no sentido de consciência? Como que você me daria um conselho? Sei lá, abro um curso, abro debates, workshops, matérias, mando devorar você dia, tarde e noite no YouTube. Como que a gente se comporta, David? Qual é o nosso lugar nessa luta? É isso que você está fazendo. É isso que você está fazendo. Eu acho que esse trabalho que você tem feito de conversar com pessoas que têm para conversar é muito importante. É muito importante você olhar para o seu terreiro e dizer: ei, hoje vamos falar de racismo. Hoje não vai ter gira consulência. Hoje não vai ter gira, não vai ter atendimento e a porta já ficou aberta para quem quiser ir embora. Hoje não vai ter gira porque o atendimento vai ser conversa. E eu vou falar sobre racismo. E você, sendo uma mulher branca, pode muito bem falar sobre racismo. Porque o racismo é um discurso construído a partir dos brancos. O racismo é de responsabilidade dos brancos. Nem sempre você vai encontrar um negro, uma negra, para falar de racismo. E eu acho que você, como líder de comunidade, deve entender, sabe? Aliás, deve fazer sua comunidade entender que esses valores são pautas necessárias para a existência de uma comunidade de terreiro, se é que ela quer se entender por uma comunidade de terreiro. Então, para que nós possamos entender nossas comunidades como comunidades de terreiro, nós devemos olhar para nós e os valores negros. Enquanto esses valores negros não estiverem bem decifrados dentro da nossa comunidade, nós não passamos de um grupo de pessoas que incorporam espíritos. Então, promover valores e questionar quais são os valores da sua comunidade, trocar essa ideia entre os seus. Eu estou vendo que a Fio de Ouro está aqui também, Camila. Trocar essa ideia com o Elbert, fazer uma reunião com essa galera e perguntar: galera, deixa aqui, eu estou na dúvida, quais são os valores da Umbanda? Mano, que não é uma pergunta fácil de ser respondida. E o que é a Umbanda? O que de fato é a Umbanda? Vamos organizar um texto, vamos organizar uma publicação,
eu quero colaborar para organizarmos uma publicação. Então, sabe, tá na nossa mão. É um fato. Tá na nossa mão. Então, assuma o protagonismo da sua história. E a sua história é Umbanda. Porque hoje, ainda hoje, isso é muito difícil para as pessoas. Eu olho para os meus e digo, assuma a potência que você tem, ou como diz pai Rodney William, assuma a potência do seu ori. Assuma a majestosidade dos seus ancestrais. Por quê? Porque a gente precisa assumir a potência da nossa fala, a potência da nossa comunidade e a potência do nosso ori. A gente só se entende como comunidade empoderada se todos estiverem despertos com essa consciência para o nosso povo, para o que a gente faz, para os nossos valores, para o entendimento dos nossos guias. Então a gente precisa entender, discutir, conversar. Eu vou até Rio, você vem até São Paulo. Eu vou até a Bahia vem até São Paulo, para a gente começar a construir um lugar que não está pronto, preparado, somente a partir de um trono. Um lugar que não foi construído somente para uma pessoa sentar. Até porque na história da Umbanda, nunca uma mulher preta sentou. Então a gente tem que olhar para essa Umbanda e entender quantos são os lugares que nós teremos para nossas lideranças sentarem. Porque enquanto nós tivermos uma Umbanda de um protagonismo único, nós não teremos uma Umbanda. Nós não teremos uma Umbanda. Porque se fosse para ouvir só uma pessoa, vinha só um tipo de guia. Se fosse para ouvir só um tipo de palavra, vinha só uma linha de trabalho. E não é isso que acontece na Umbanda. Então, o que eu acho? Que a gente tem que conversar. A gente precisa conversar. Já dizia Baba Sidney. A primeira frase, a frase que mais me marcou dele, ele disse, a gente tem que conversar mais. E é isso que a gente está fazendo aqui. Nós precisamos conversar mais. Nós precisamos entender o que é Umbanda. Nós precisamos tirar o espiritismo do nosso terreiro. Nós precisamos tirar a igreja do nosso terreiro. E não é, veja, e não é tirar a imagem de santo do altar que vai fazer você tirar o catolicismo da sua comunidade. Não é tirando a foto do Bezerra de Menezes, tirando a foto do Kardec, desobrigando a leitura do livro dos Espíritos, que você vai retirar o centro espírita do seu terreiro. É mais profundo do que a gente pensa. Os valores espíritas e católicos estão arraigados à nossa comunidade de um jeito que nós, como lideranças, muitas vezes deixamos passar batido. Então, cara, na moral, a gente tem que olhar para a nossa comunidade e entender aonde estão os valores que não fazem parte dos povos de terreiro. Então, vamos discutir o que é o aborto. Como que você, pai de santo, mãe de santo, age quando uma filha vem lhe informar que ela vai fazer um aborto, que ela vai proceder com o aborto? Como que você reage? Como que a sua pombagira reage quando um homem diz que bateu na mulher? Como que esses casos são tratados dentro do terreiro? Ah, não, o nosso terreiro só pensa em caridade. Caridade é o fardo que vai destruir as comunidades que se entendem umbandistas. A caridade, enquanto ela não for pensada como consequência e sim como objetivo, vai ser ferramenta de destruição. Enquanto a gente não entender que caridade é algo que acontece quando a gente não pensa nela, vai ser ferramenta de destruição para os nossos terreiros. Sabe? Então, eu acho que para a gente tornarmos terreiros grandes, comunidades de potência, primeiro a gente tem que entender quem nós somos. E eu acho que a dor hoje da Umbanda, é de nós não termos identidade. A Umbanda não tem identidade. Se eu perguntar para você o que é a Umbanda, se eu perguntar aqui no chat, coloquem aí o que é a Umbanda, 50%, 60%, 70% vai dizer é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Vão dizer sobre isso. Vão dizer sobre caridade. Vão dizer sobre atender o próximo e não vão conseguir construir uma frase com a palavra comunidade. Então, ainda estamos em vias de entender quem nós somos. A gente não pode sair por aí criando pagininha de Facebook, pagininha de Instagram,
para criticar o trabalho de fulano, ciclano e beltrano, como se isso fosse acrescentar alguma coisa para a nossa religião. Isso é quem não está preocupado com construção de comunidade. Até porque esse artifício, essa técnica é antiga. É antiga, falar mal dos outros é antigo. A detração é uma das técnicas mais antigas do mundo. Então, se falar mal dos outros desse certo, o Bolsonaro estava fora do poder. Então, o que a gente tem que entender é o que a gente é, quem nós somos, como nossas comunidades sobrevivem, o que a gente vai fazer com tudo isso, com quem que a gente tem que conversar. De fato, Umbanda e Candomblé são diferentes? Será que nós não somos aliados de alguém falou que nós somos diferentes? Cadê os quimbandeiros? Por que os quimbandeiros não estão aqui com a gente? Cadê esse povo? Por que que lá no sul a Umbanda tem treta com o Xambá? Aliás, com o Batuque? Por que que o Batuque e a Umbanda não é a mesma coisa ainda? Quem separou? Por que separou? A quem interessa essa separação? A quem interessa o discurso de dominação? O discurso único? A quem interessa dizer que o meu discurso não vale? Que só vale o discurso de fulano? Por quê? Quanto ganha para você defender o discurso de fulano? A quem interessa dizer que minha fala não presta? Não serve? Não cabe? Não encaixa? É ruim? A quem interessa isso? Com qual propósito? Minha fala representa uma ameaça? Minha fala ameaça a quem? A quem minha fala ameaça? E por quê? Se você construir um discurso e alguém criticar, a primeira pergunta deve ser: por que essa fala ameaça alguém? Sem mais o que falar. Tô boba. É isso, né? Até porque o nosso conceito de caridade é tão egoísta, né? Aquilo que se aprende, que se pede, porque fazer caridade é eu dar ao outro o que eu acho que ele precisa, né? Não é eu dar a ele o que ele precisa. E realmente não tem nada a ver, não faz parte do discurso. E mais uma vez a gente volta a falar de comunidade, porque quem é a minha comunidade? Porque assistência não é minha comunidade, né? Os consulentes não são minha comunidade, não são as pessoas que compactuam com o meu pensamento. Bem pelo contrário, eles vão lá sugar o meu axé, vão embora, né? Aprendi com um pai de santo aí, nem vou mencionar quem, que se eu colocar uma placa lá pedindo R$5, vai todo mundo embora, e é um fato, né? Então, quem é essa comunidade de Umbanda? E aí, aproveitando essa deixa, eu vou virar um pouco o assunto, até porque eu tenho muita curiosidade em saber como você me descreveria esta relação, e não esta pessoa, né? David Dias e Pai João de Angola. Tá, vamos lá. Eu acho que a caridade é zoada. Essa é uma palavra boa. O discurso da caridade é zoado. É zoado. Acho que, nossa, é muito ruim. O discurso da caridade é ruim. É ruim mesmo. Assim, nossa, é ruim mesmo. A caridade, ainda mais como é posta na nossa comunidade, nada mais é do que um sistema de promoção e reprodução do silenciamento dos povos marginalizados. O umbandista deveria ter vergonha em dizer que faz caridade. Deveria ser motivo de vergonha se você dissesse eu faço caridade. Deveria ter vergonha porque o umbandista acha mesmo que marmita assinada, autografada na tampa é caridade. Isso é vergonhoso. Isso é vergonha. Isso é vergonha. Em nenhum momento a Flávia Pinto fala que faz caridade. Em nenhum momento, aliás, ela pensa em caridade quando ela vai visitar as mulheres no presídio. Ela pensa nas mulheres. Ela não pensa na caridade. Por isso que tem um trabalho tamanho. Sabe? Então, e esse é só um exemplo. E esse é só um exemplo. Por isso que é verdadeiro. Agora, muita gente acha que assinar a tampa da marmita é bonito. Tira foto aqui com as crianças comendo. E a Umbanda tá perdida nesse discurso, patinando nesse discurso. Então, quanto vale ou é por quilo? Esse é o filme que as pessoas precisam entender. Então, olha,
responsabilidade social é algo que ainda está distante das comunidades umbandistas. É um fato. Agora, vou pular para a minha fala com o Pai João de Angola. As pessoas me veem hoje... Aproveitar a sua deixa, terei Mãe Flávia aqui no Reconta, falando para a gente sobre o racismo no sistema carcerário, e como a justiça olha o negro e como ela olha o branco de maneira diferente. Dia 3 de fevereiro, ela vai sentar aí na sua cadeira aí. É muito importante, é muito importante. É muito importante a gente dar voz para as pessoas que realmente sabem o que é Umbanda, sabe? A minha relação com o Pai João de Angola, as pessoas me veem como Zé Pilintra, né? Por causa da... Eu tô até aqui com a camiseta do seu Zé, ó. Eu tô com a camiseta, tô com a guia, e eu tenho um negócio mesmo com o seu Zé, que é coisa de louco. Mas eu sou filho de preto velho. Eu sou filho de Zé Pilintra, é um fato, mas eu sou filho de preto velho. E minha relação com o Pai João de Angola é a relação de uma vida. Então, o Pai João de Angola é alguém posto como meu ancestral. Alguém que me traz para essa realidade com a responsabilidade de guiar uma comunidade. Então, a responsabilidade de guiar uma comunidade é dada pelo Pai João de Angola e aceita de muito bom grado por mim. E o Pai João de Angola é alguém que, assim como todos os guias que estão com a gente, em maior ou menor grau, foi o nosso pai, foi a nossa mãe. Então, o Pai João de Angola foi o meu pai. E como meu ancestral agora posto, é alguém que, de minha responsabilidade, recebe a missão de mantê-lo vivo. Que é a missão que os meus mais novos têm de me manter vivo. Então, o Pai João de Angola hoje é alguém que dá sentido de ancestralidade para a minha comunidade. É alguém que inicia, até porque eu sou a primeira geração de Umbanda na minha família. Então, o Pai João de Angola é marco inicial, eu já sou sequência. Então, os meus mais novos, os meus filhos de santo, são responsáveis por me tornar um ancestral e me preservar vivo, mesmo depois do meu desencarne. Eu também falo isso aqui em casa. Falo, vocês não me esquecem. Onde eu estiver, e faz um zebó bom, coisa boa, que ó, eu fui bem legal. Coloco umas coisas gostosas, já aberto, que é para não ter problema, né? Mas como essa ideia, eu acredito que essa ideia, esse discurso que eu também aprendi com você muito recentemente, porque eu sou nova, eu tenho 31 anos, mas eu incorporei pela primeira vez, eu tinha 12 anos quando eu me inseri na Umbanda. E eu nunca mais saí. Então, eu sou formada na Umbanda, eu não conheço outros valores que não sejam da minha preta velha. Que não é só a minha preta velha, como de todo mundo, mãe, vó. Pra mim, dona de tudo isso aqui, sabe? A Nega Ana, ela é dona da porra toda. Ela é aquela que faz acontecer e eu acredito que cada passo que eu dê, ela tá dando 10 na frente, né? E ela me criou junto com a minha mãe. Quando minha mãe não sabia do que eu tava fazendo e puxava a orelha, ela vinha na sequência e puxava. Ou contava pra minha mãe. Você sabe o que ela fez? Fez, né? Fez besteira. E como aprender que ela é minha ancestral e que tudo que eu sinto por ela a mantém viva, faz muito mais sentido esse discurso do que qualquer outro que eu já tenha escutado, né? Entender que isso é religião. Manter vivo alguém que me ensinou a ser quem eu sou, ou que auxilia na minha caminhada, essa ideia de vida. Aliás, uma das maiores maravilhas da Umbanda, essa nossa descrença pela morte, né? Esse nosso entendimento de que a morte não existe mesmo, e talvez seja só um estado de egum aí, né? Um jeito, mas como faz mais sentido, você consegue entender o que eu quero dizer? Faz muito mais sentido quando eu escuto esse discurso do que eu faço porque faço. Eu firmo o preto velho porque ele é sábio e porque ele me ajuda. Não, eu firmo o preto velho porque ele é meu ancestral, porque ele faz tudo acontecer, porque ele merece, né? Dá mais, vontade de explodir de tanta emoção que dá pela religião, né? Me fala um pouco, então, para a gente finalizar, David, sobre o seu terreiro, então. O seu terreiro fica em São Paulo. Como que ele funciona? Ele é aberto? O Pai João de Angola é o guia-chefe lá? Como que, se as pessoas quiserem te conhecer presencialmente, como é que funciona? Legal. O terreiro do Pai João de Angola fica na rua Capitão Pacheco e Chaves, número 995, na Vila Prudente.
Então, a gente está na Zona Leste de São Paulo. Nesse momento, todas as atividades do terreiro estão suspensas. Todas, e é com muito pesar que eu falo isso. Nossa, mas eu mesmo fico aqui pesaroso em falar disso, sabe? Eu hoje acabei de sair de lá e olhar aquele terreiro vazio é uma dor, realmente, para a gente que é de comunidade. Para a gente que tem a construção espiritual de viver unido. Principalmente depois que eu me entendi negro, eu percebo por que as famílias pretas são tão numerosas. É por uma questão de relacionamento com a ancestralidade, é por uma questão de relacionamento com o seu povo. E por isso que família e identidade são dois valores irrenunciáveis para quem é preto. Agora, voltando à ideia do terreiro, o terreiro ele tem as giras às terças-feiras. No terreiro a gente tem o curso de desenvolvimento mediúnico, que é de quinta. Tem a teologia, que a última turma não vai ter mais teologia de Umbanda. Eu não vou dar mais teologia de Umbanda, mas vem coisa boa por aí, melhor, enfim, reformulado, um ideal reformulado. E é isso, eu acho. Nós temos o Aruanda Studios, que é um sonho, um sonho que eu realizei sem querer, sem perceber, algo que aconteceu e eu realizei a hora que eu vi, eu estava dentro do meu sonho. Então, Aruanda Studios, que é em cima, que é no mesmo prédio, é absurdo, assim. Eu mesmo me empolgo só de falar. É no mesmo prédio, é na parte superior. É uma coisa de louco, uma coisa de louco. O Aruanda Studios e eu acho que é isso. A nossa comunidade ela faz esse ano de 2021. E se Pai João de Angola quiser, a gente vai fazer a nossa comemoração de 10 anos de terreiro em agosto. E eu acho que é isso. No mais é isso. A nossa comunidade é uma comunidade muito pequena. É uma comunidade que em quantidade ela é muito pequena e é uma comunidade que em quantidade não se pretende ser grande. Quando a gente se percebe como uma comunidade de Umbanda, a gente percebe que o crescimento não é em volume, é em consciência, é em identidade. E eu não posso permitir neste momento que a minha comunidade se expanda, cresça, que a gente não entende quem nós somos e o que nós estamos fazendo naquele lugar. A pandemia, ela abriu uma vala tremenda entre a realidade que existia e os dias de hoje. Quando tudo isso passar, quando as pessoas estiverem em condições de estarem presentes juntas no terreiro, nós passaremos por uma reformulação e principalmente por um entendimento de quando e como nós deixaremos as pessoas que não são da nossa comunidade ver o nosso trabalho. E isso é muito importante. Porque, de fato, quem vai no meu terreiro, quem visita o meu terreiro, quem se entende por consulência do meu terreiro, não faz parte da minha comunidade. Consulência não faz parte da minha comunidade. Minha comunidade são os meus queridos e as minhas queridas filhos de santo. São o sangue do meu sangue. Então, eles são minha comunidade. A consulência, se tiver espaço, dia e tempo para entrar, a gente deixa. Caso contrário, eu vou ficar com os meus filhos, cultuando os meus ancestrais. Você me adota? Eu sou de Minas, eu não consigo ir lá, mas eu quero ser sua filha. Me adota. Eu faço tudo online. O conecta lá na gira, eu vou acompanhando você. Vai que vai? Você promete que você vai cumprir? Eu já te chamo de filha, eu já te chamo de pai. Me assume como filha para eu fazer parte do seu sangue, que eu quero muito ter seu sangue, cara. Eu preciso disso. Tá assumida já. Você já é minha filha. Já foi a mais feliz da minha vida da Umbanda. Já foi. Só que, ó, deixa eu só te falar uma coisa. Não é só risada, não é só alegria, viu? Não é só alegria. Ser filho de santo, e isso é muito legal, né? E isso que dá o gostinho da coisa. Ser filho de santo não é só alegria. Lá no terreiro a gente não vive dando risada a todo momento. Tem dia que é pau Pereira.
tem dia que é treta, tem dia que é choro, é tristeza, tem dia que a gente se vê num terreiro doente, tem dia que a minha comunidade está doente, tem dia que os meus filhos estão doentes, tem dia que a gente não consegue nem conversar. Mas de uma coisa é fato, independente de como nós nos encontramos, nós somos uma comunidade e nós entendemos que isso faz parte de uma família. E que comunidade, quando tudo anda muito bem, quando ninguém briga, não é comunidade. É um grupo onde as pessoas evitam discutir certos assuntos. Então, a nossa comunidade é uma comunidade onde a gente se ama e a gente está lá junto, mesmo no momento em que a gente se odeia. É isso. Agora eu faço parte de tudo isso. Juto Pirambá, Heitor Gaspar, Renata Palottini, me engulam. Eu sou filha de David Dias. David, agora falando sério, obrigada por abrir esse projeto que está significando tanto para mim. Eu acredito que pela primeira vez eu esteja construindo algo onde eu também estou me colocando para aprender. Eu sempre construo coisas no propósito de passar adiante e agora eu estou querendo reter, né? Além de todo, porque eu poderia dizer que eu sou fã, mas essa palavra não faz jus. Eu acho que eu sou sua admiradora. O seu discurso me representa, o seu discurso me direciona. Essa luta, ela não é simples, mas ela é extremamente necessária. Como não amar e venerar a Renata Palottini, todos os seus cabelos maravilhosos e os seus, né, os seus horóscopos de lua que direcionam. Vocês têm um propósito e eu gostaria muito, muito, se eu pudesse hoje, sem pandemia, te dar um abraço, né? E te dar um presente, eu escolheria algo que representa de fato a certeza de que o que você fala transforma vidas. Você é um cara que inspira, você é um cara que muda, né? E as pessoas são melhores porque você existe. Então, como diz Mãe Mica, a minha existência saúda a sua. Muito obrigada por estar aqui, viu? Axé, muito obrigado. Eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto, de ter aí aberto as portas para que outros venham e falem suas verdades. Eu estou muito feliz mesmo por estar aqui junto de você e ver verdade na sua palavra, ver verdade no seu trabalho. Continua, porque a sua voz também é importante para a minha comunidade. A sua voz e o seu trabalho também é importante para o meu povo. Saiba disso. Saiba que a gente vai se encontrar. E que quando a gente se encontrar, será um encontro de dois líderes de terreiro, duas pessoas de Umbanda que estão dispostas a transformar suas comunidades. Axé, sua bênção. E me ajuda aí, então, a convidar o pessoal para estar aqui comigo na sexta-feira para ver ele, que é o cara que põe palavras nas nossas bocas. Baba Sidney Nogueira vai falar para a gente sobre racismo no campo escolar, né? Como que as escolas lutam contra o racismo. Ele que é professor há mais de 30 anos, professor de ensino fundamental, que vem com aquele axé de candomblé, né? Com aquele... Eu falo que o Baba Sidney, ele entra e joga dendê na tela da gente, assim, porque você fica desperto. E aí, David, tem ou não tem que vir ver essa live aí na sexta? Eu tô acompanhando o Baba Sidney e nas lives, nas 21 lives dele, e hoje eu vou entrar também, e hoje eu vou tentar entrar na live, porque eu só quero ficar fazendo live com ele todo dia, sabe assim, ó, eu gostaria de ficar falando com ele todo dia, porque é demais, é um espírito, aquele ser, o Emicida costuma dizer que a Carol Conká é a orixá da alegria. Eu costumo dizer, e eu quero atribuir esse título ao Baba Sidney, ele é o orixá da gargalhada. Ele é o orixá da gargalhada, ele é o orixá que eu olho para ele, que eu entro na live com ele, eu já começo a dar risada, porque ele me inspira esperança, ele me inspira alegria. Quando eu estou numa live com o Baba Sidney, eu fico confortável, porque eu lembro que existe alguém igual a mim, um lugar desse mundo, tão disposto quanto, sabe? É muito importante, Baba Sidney. Eu vou estar nessa live, certeza. Graças a Exu, vocês existem. Laroí. Boa noite, meu rei. Boa noite, Renata Palottini, linda, gostosa. Beijo, meu amor. Amo você.
vocês. Obrigada a todo mundo que ficou aqui. Até sexta. Muito Axé. axé aí pra gente. Laroie. Saravá, axé.